Olá, eu sou o Dr. Bruno Fioravante, cardiologista, e hoje iremos falar sobre a morte súbita cardíaca. Dados dos Estados Unidos mostram que 6% de todas as mortes são causadas pela morte súbita cardíaca. O risco de morte súbita cardíaca aumenta com a idade e com o número de doenças cardíacas, como hipertensão arterial, diabetes e doença isquêmica do coração. O risco de morte súbita cardíaca também é aumentado nos homens, em 2 a 3 vezes mais do que nas mulheres. Nós temos duas grandes causas da morte súbita cardíaca: a doença estrutural do coração e a doença elétrica do coração. Como exemplos das doenças estruturais do coração, nós temos a doença isquêmica, a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia valvar, a miocardiopatia hipertrófica, a amiloidose e a sarcoidose. Como exemplos de doenças elétricas do coração, nós temos a síndrome de Brugada, nós temos a fibrilação ventricular idiopática e a síndrome do QT curto e do QT longo. Quais são os fatores de risco para a morte súbita cardíaca? Geralmente, os fatores de risco para a morte súbita cardíaca são os mesmos das doenças do coração, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Mas nós temos que ressaltar que a história familiar de morte súbita cardíaca também é um fator de risco e aumenta em 2 vezes a chance de um paciente ter morte súbita cardíaca. Qual é o tratamento para prevenir a morte súbita cardíaca? Principalmente é identificar essa doença estrutural ou elétrica do coração e tratar essa causa reversível da morte súbita cardíaca. Nós temos 2 maneiras de prevenir a morte súbita cardíaca: a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária, que ocorre na população em geral, nós temos que principalmente identificar os pacientes de alto risco e estratificá-lo. O que é isso? Primeiro eu tenho que identificar o paciente que já tem doença no coração e fazer uma consulta com o cardiologista, tentar identificar através de exames complementares como o eletro, o teste ergométrico, o Holter 24 horas e o ecocardiograma e tentar estratificá-lo, tentar identificar possíveis causas e possíveis gatilhos para essa morte súbita cardíaca. Além disso, para a população em geral, nós precisamos estimular as mudanças de estilo de vida. O que é isso? Cessar o tabagismo, ter uma alimentação saudável, com redução de gordura, redução de fritura, diminuir carne vermelha, por exemplo, fazer atividade física regular, com no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica por semana, e ter um consumo mínimo ou moderado de álcool, evitar o uso excessivo de álcool. E também é necessário para essa população em geral tratar essas doenças que causam problemas do coração, como tratar bem a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. E como eu faço a prevenção secundária dessa morte súbita cardíaca? Eu tenho que, neste paciente que já tem um alto risco de ter uma morte súbita cardíaca, às vezes colocar um dispositivo chamado CDI, é o cardiodesfibrilador implantável. Ele é como se fosse um marca-passo que identifica quando o paciente tem uma arritmia grave e evita a parada cardíaca súbita e, por conseguinte, a morte súbita cardíaca. Então é muito importante, principalmente como nós vimos recentemente na mídia, nos jogadores de futebol, infelizmente ocorre esses casos de parada cardíaca súbita e infelizmente a morte até no campo de futebol. Identificar esses pacientes que já têm uma doença estrutural, uma doença elétrica do coração e colocar este marca-passo, esse CDI, que identifica essas arritmias graves. Em alguns casos, esses pacientes, esses atletas, não poderão praticar um esporte de alto rendimento como o futebol. E na dúvida, qualquer sintoma, palpitação, dor no peito ou até mesmo uma dúvida em relação a isso, não deixe de procurar um cardiologista.